Fala galera, sejam bem-vindos aí ao primeiro Rising News de 2026. Então estamos aí um tempinho aí já assim se vê, né? Desejo primeiramente um bom ano para todo mundo aí antes da gente começar. E fiz aqui meio que um recap, peguei aqui umas notícias ainda um pouco de dezembro ali, desse período que a gente ainda não ficou sem postar vídeo, peguei aqui umas notícias já de janeiro. Então a gente vai ver aqui as 5 principais notícias aqui que passaram aqui pelo meu crivo, né, especialmente. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Na verdade, manda um salve pra nós aí, editor. Feliz Natalina, quer dizer, não, pera. Bons anos aí, galera. Vamos que vamos. Feliz ano novo, caralho. Então, começando aqui, galera, pela nossa quinta notícia, tá tendo uns boatos aí, né, que a OpenAI tá pretendendo comprar aí o Pinterest. Então, isso aqui é mais voltado justamente pelo que eu vi, tá? Ao treinamento do LLM de criação de imagens, né? Então, a criação do DALL-E, se eu não me engano, né? Aquele que faz as artes ali dentro do próprio ChatGPT. Mas existem também diversas proibições, né, leis ali voltadas a IA, especialmente a imagens e a dados, e dizem que a compra do Pinterest aí é para ajudar a dar uma burlada, né, um pouco nessas leis ali também, para o próprio modelo conseguir, enfim, criar ali imagens ali sem tanta restrição. Mas ainda assim, o Pinterest, eu fiz aqui um textinho aqui pra gente, o Pinterest ele é muito utilizado ali por pessoas que, por exemplo, estão pensando em coisas muito lá no futuro, né? Então, por exemplo, uma tatuagem que eu quero fazer, normalmente eu salvo ali no Pinterest, quando que eu vou fazer? Talvez eu nunca faça, mas ele já tá lá, né? Então, existem diversas outras formas ali, não somente esse produto foi só um que eu trouxe aqui de exemplo, né? Mas, enfim, seja voltado à arquitetura, por exemplo, às vezes decoração, seja ali, às vezes, realmente produto mesmo, né? Às vezes um tipo de roupa que você gosta, você salva um look inteiro lá, né? Então, eu acho que o Pinterest ele tem essa função de, enfim, trazer essas ações que o usuário tende a fazer no futuro, né? Então, uma ótima ferramenta para a própria... Opa, já temos um spoiler ali. Uma ótima ferramenta, especialmente para a inteligência artificial, conhecer o usuário, né? Saber o que esse cara planeja, por exemplo, salvando, colocando uns pins lá dentro da ferramenta, né? Então, foi até que o texto que eu trouxe, ele fala um pouco sobre isso, né? Então, existem aqui alguns relatórios que indicam essa compra, especialmente da OpenAI pelo Pinterest. Ainda não tem nada oficial, né? São especulações ainda assim, mas, pelo que eu vi, a principal vontade da compra da ferramenta é especialmente pelo fato dela ser uma rede social e justamente porque ela é construída na base de intenção, né? Em torno da intenção, que é o que a gente está vendo aqui. As pessoas planejam, salvam coisas que, enfim, vão fazer somente ali no futuro, né? E, querendo ou não, isso é muito dado que a gente vai deixando ali na própria ferramenta, né? Aqui ó, o próprio texto fala, né, que é um conjunto de dados de intenção visual, ou seja, o próprio ChatGPT já vai poder saber o tipo de coisa que você quer, né? Tipo, eu quero comprar um tênis, mas putz, qual tênis? Sabe? Ali a gente já vai saber que, por exemplo, é um tênis de corrida, sabe? Pelo que a gente vem salvando, por exemplo, né? Então, vamos conseguir identificar aqui gostos, decisões e ações futuras ali. E aqui até trouxe aqui um disclaimer, né, que para a inteligência artificial isso é um dado muito importante, porque assim ela consegue realmente prever. Acho que as inteligências artificiais já fazem isso, né? Se planejam para o futuro, mas quando a gente fala de gostos pessoais de pessoas, isso é muito mais complexo, né? E querendo ou não, com base no nosso comportamento, no que a gente vai salvando, pinando ali, ela pode saber o que a gente planeja para o futuro pessoal nosso, né? Então, querendo ou não, acho que isso aqui seria um baita próximo passo, especialmente para o ChatGPT, né? Acho que, querendo ou não, isso é invasivo pra caramba, né? Mas é mais voltado especialmente para, enfim, personalizar os anúncios, né? Toda ferramenta tem isso, até quando tu cria um Windows aqui no computador novo, né, por exemplo, ele pergunta se pode te mandar anúncios personalizados, né? Eu acho que, enfim, esse mercado de publicidade, ele vai avançando especialmente para, enfim, vou apresentar um anúncio para aquele cara de algo que ele realmente pretende ver, né? E eu acho que, especialmente uma mudança como essa, personaliza muito isso daí. E, cara, é interessante que até um tempo atrás a gente via as IA tendo esse tipo de... tentando ter acesso a banco de imagem para treinamento, né? No Sim. caso, treinamento de imagem, mas hoje já não é nem para treinamento de imagem. Os caras estão mais focados no comportamento do usuário, gostos e predição das coisas, né? Do que antigamente que era para treino mesmo, né? Hoje em dia já tá focado no usuário totalmente e talvez até nessa questão dos anúncios, né? Total. E querendo ou não, acho que o Pinterest aí...
é uma puta ferramenta aí, né? Querendo ou não, tem muito dado lá dentro, seja de imagem mesmo. Acho que especialmente se a gente olha especialmente para essa parte de treinamento da inteligência artificial, deve ter um impacto sinistro ali, né, cara? Porque é muito pessoal a ferramenta, né? Então, fotos, por exemplo, de pessoas ali, fotógrafos, realmente, né? Então, acho que para treinamento vai ser algo bizarro aí, cara. Tento sempre tentar trazer algo mais humano, né, para essas criações que a IA vai fazer. Doideira máxima. Então, galera, avançando aqui, temos a nossa notícia de número 4, que é uma integração entre o Amazon Ads e o Disney Plus. Então, isso aqui é uma notícia do ano passado, na verdade, mas ainda assim eu trouxe aqui pra gente, porque querendo ou não, acho que novamente, né, quando a gente faz aqui um programa mais voltado a marketing, a negócios, a tecnologia em específico, e quando a gente olha especialmente pro mercado de anúncios, né, tudo que é de novo, acho que é interessante relatar para trazer aqui essas possibilidades novas que a gente vai ter ali nessa parte de, enfim, anúncio e publicidade no geral, né? E querendo ou não, Amazon Ads, especialmente para e-commerces, ou por exemplo, você tem ali um estoque próprio, querendo ou não, eu vi muita coisa no ano passado, especialmente, enfim, não lembro o período, mas no ano passado inteiro acompanhei, por exemplo, pessoas tendo resultados muito positivos, com venda direta mesmo, por exemplo, de um produto real, sabe? Então, o Amazon Ads, acho que ele vinha se mostrando ali como uma possível ferramenta para fazer uma renda extra, por exemplo, até mesmo um novo canal para realizar vendas ali, por exemplo, para não ficar tão dependente, por exemplo, de Google, de Meta, mas ter uma plataforma realmente e-commerce para anunciar ali seus produtos, né? Então, a partir de agora, vai ser possível exibir anúncios do Amazon Ads tanto no Disney Plus quanto naquela Hulu, que é uma ferramenta da Disney também, e do ESPN. Então, e também a Amazon ela vai ter uma integração com aquele Rakuten, né, que é mais voltado a dorama, por exemplo. Enfim, eu imagino que seja, né? Porque minha mãe assiste bastante e eu sei que ali tem bastante dorama. Não sei exatamente se no Haku ali só tem apenas coisas coreanas, né? Então, querendo ou não, qualquer coisa me corrija aí, caso você seja um amante de dorama e tenha mais informações, manda aí nos comentários. Mas ainda assim, pode parecer meio estranho, né? Putz, o que eu vou mostrar ali, especialmente no Disney Plus, por exemplo, né? O que pode aparecer ali, né, para o usuário, como que é realizada essa parte de aprendizado, por exemplo. Então, eu trouxe um exemplo de um site que eu vou deixar novamente todas as fontes aqui na descrição, né? E você vai ir direto para a página da Amazon explicando como que funcionaria, basicamente, nessa integração. Mas para a gente ver aqui de forma mais sucinta, eu trouxe um exemplo. Uma marca de alimentos para animais de estimação poderia alcançar espectadores que consumem o conteúdo ali, né, no Disney e demonstram interesse em produtos para pets na Amazon. Então, seja um próprio filme de pets, por exemplo, na própria parte do National Geographic ali, né, a gente tem bastante programas de animais, por exemplo, não somente de pet, né, mas de animais no geral. Então, querendo ou não, acho que existe essa própria personalização com base no conteúdo que o usuário está assistindo dentro da ferramenta, né, para tomar um anúncio personalizado ali também. E continuando aqui, ó, os anunciantes de TV via streaming que usam ofertas enriquecidas por publishers continuam alcançando consistentemente o maior alcance entre os públicos-alvos desejados, reduzindo significativamente o custo para alcançá-los, né? Então, enfim, será que tudo indica... Na verdade, tudo indica que, né, mais alcance dentro da plataforma com o CPM, quem sabe, mais reduzido, né? Para, enfim, impactar usuários. Lembrando que seria um posicionamento a mais, né? Naturalmente, o CPM ele reduziria, porque você está mostrando teu anúncio em mais lugares ali, né? Mas querendo ou não, acho que novamente é mais um posicionamento aqui pra gente testar e ver se realmente pode funcionar. Mas achei, querendo ou não, de forma acessível, né? Porque, por exemplo, eu tenho Netflix ali, né? E pelo menos eu só vejo anúncios de grandes empresas, como Bradesco, por exemplo, sabe? Isso é o único que eu lembro nesse momento, que eu vi na Netflix. Mas, querendo ou não, acho que essa integração do Amazon Ads com o Disney Plus, ele meio que democratiza, né, os anúncios no streaming, no geral. Então, será que você, por exemplo, tendo aí um e-commerce ou tendo, às vezes, um produto digital, vai conseguir anunciar ali dentro da Disney? Pode ser que seja um futuro, sabe? Muito doideira aí. Avançando aqui, galera, para nossa notícia de número 3, essa aqui é bem recente, na verdade, que foi na última semana aqui do nosso mês de janeiro, teve o lançamento do GPT Health, né? Então é um GPT mais voltado para a saúde,
no geral. Então, eu até trouxe aqui o site aqui pra gente acessar, pra ver mais na prática, porque acho que pode existir a dúvida, né? Tipo, pô, qual que é a diferença desse GPT Health pra, por exemplo, eu ir diretamente no ChatGPT e perguntar coisas de saúde, coisas de dieta, né? Então, aqui ó, a gente vai ter um linkzinho que ele vai direto para a página aqui da OpenAI explicando o produto aqui em si. Eu dei uma lida aqui, eu vou dar uma resumida aqui pra gente, basicamente. Mas, querendo ou não, essa seção de saúde dentro do próprio ChatGPT, ela vai ser muito mais segura conforme a vazamento de dados, por exemplo, acesso, na verdade, a esses dados, né? Então vai ser algo mais confidencial, por exemplo, para você falar sobre essa saúde, por exemplo. Você vai conseguir integrar os seus exames, então o próprio aplicativo ali de saúde do iOS vai ser possível conectar aqui com a ferramenta, seus exames ali, existe como se fosse um site aqui, ó, integrações com os prontuários eletrônicos de saúde. Vai ser possível integrar dentro do própria ferramenta para você ter todos os seus exames ali. A própria IA vai conseguir, por exemplo, mapear ali a tua saúde como se fosse aqueles sistemas de farmácia que tu tem que colocar teu CPF em tudo ali que tu compra de medicação, por exemplo. Basicamente vai ter teu histórico ali dentro da ferramenta. E isso, pelo que eu tava lendo, ele vai trazer próprias sugestões do ChatGPT, né? Não digo de remédio, mas, por exemplo, do que você pode trazer numa consulta médica, né, com base em todo o teu histórico, todo esse aprendizado que ele tem sobre você, por exemplo. Você consegue pegar como se fosse um resumo pré-consulta, ele vai trazer todo o teu histórico do passado. Caso você tenha exames de sangue, ele traz pontos específicos para você perguntar para o médico, por exemplo, sabe? Então, ele até fala aqui em algum momento que essa ferramenta, ela não vai substituir os médicos, né? Ela vai meio que facilitar o trabalho específico do doutor em si e também o do próprio usuário ali para ter essa visibilidade, basicamente, de tudo integrado ali, né? Então, por hora, tá liberado apenas nos Estados Unidos aqui. Dentro desse site existe como você participar de uma lista VIP aqui para, enfim, testar essa ferramenta. Caso você tenha interesse, novamente vai estar aqui na descrição para você dar uma olhada. E, enfim, essa ferramenta, eles até citam aqui, se eu não me engano, mas no final, ela foi feita em conjunto com os médicos aqui, ó, então criado com os médicos em si, né? Mais de 260 doutores aqui trabalharam em conjunto, né, para criar essa ferramenta aqui em si, e querendo ou não, acho que hoje é muito comum. Eu, por exemplo, uso no meu dia a dia para fazer dieta, para fazer treino, por exemplo, e querendo ou não, isso vai ser uma das funções aqui dessa própria ferramenta. Ele cita aqui em algum momento treinos e dietas. Então, acho que quando a gente compara com o próprio chat que você vai abrir ali, vai ser algo muito mais complexo e realmente um LLM voltado à saúde, né? Mas, novamente, só para ressaltar aqui, não substitui o médico, né? Então, não se automedique aí pela ferramenta. E eu acho que nem vai ser liberado isso, na verdade, né? Mas enfim, acho que não vale o aviso aí também. Avançando aqui, galera, então temos o Google Trends, né? Então imagine que você conheça a ferramenta, é uma ferramenta do próprio Google ali que puxa todas as tendências do ano, né? Volume de busca, seja produtos, por exemplo, seja artistas, os mais buscados, ele sempre traz ali, até para, enfim, planejamentos de marketing utilizam bastante a ferramenta, né? Para, enfim, entender tendências, entender sazonalidades. E o Google, ele lançou meio que um apanhadão de 2025, os principais termos de pesquisa buscados, seja de forma global, seja por países. Então, eu trouxe o link aqui para a gente dar uma olhada, porque particularmente isso aqui eu acho bem interessante. Então, dando uma olhadinha aqui no próprio site aqui do Google Trends, tem um videozinho aqui, né, de 3 minutos e 43, eles meio que fazendo esse recap, mostrando aqui como que foi feito essa busca aqui em si, mas aqui a gente consegue ver o que aconteceu no Brasil, ou em qualquer país aqui, na verdade, né, ou de forma global. Então, eu vou dar preferência para o Brasil aqui, que é, enfim, o nosso país aqui, mas a gente consegue ver tudo, ó, por exemplo, as principais buscas do ano, os acontecimentos aqui, as personalidades, os filmes, TV, séries, IA, política, mortes, clube de futebol, receitas, enfim. E novamente ele vai trazendo aqui o volume de busca, né? Não o volume em si, mas, por exemplo, as principais. Então, por exemplo, as principais buscas do ano aqui no Brasil. A top 1 foi o Mundial de Clubes, né? Aconteceu aí o Super Mundial. O próprio PSG aqui, a Preta Gil, o Chelsea e o Papa. Então, top 5 buscas do ano no Brasil. Mundial de Clubes, PSG, Preta Gil, Chelsea e Papa. Bem
Bem misturado aí, né? Muita variedade aí, galera. O Bayern de Munique, o Labubu, Charlie Kirk, o Caso Vitória e o Bob Goods. Então, o Bob Goods vindo forte aí, né? Então, querendo ou não, eu comentei aqui que eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente que trabalha nesse mercado, acho que é interessante sempre entender o que vem acontecendo, né? As principais tendências, às vezes ter um negócio aí que você, o seu próprio negócio, às vezes você presta serviço aí, pode ser aqui uma forma de você identificar oportunidades, seja de campanhas específicas, né? Com volumes não, né? Mas com termos de pesquisa, ou até mesmo vídeos falando sobre coisas específicas. Então, novamente, acho que é mais uma ferramenta de planejamento. Querendo ou não, é com base no ano passado, mas ainda assim existe o Google Trends ali, a própria ferramenta que você pode filtrar a partir de 2026 aí também. Então, acontecimentos aqui, a gente consegue ver a crise do metanol, por exemplo, que foi algo bastante discutido aí. Opa, acabei clicando sem querer, ele já me levou ali pra notícia em si, né? Pra busca, na verdade. Denúncia do Felca aqui, né? Por exemplo, da adultização, a gente consegue ver diversas coisas. O Oscar aqui, ó, do Ainda Estou Aqui. Então, é bom até pra fazer uma recap, pra você ver, o ano, cada vez que a gente vai vivendo aí, passa cada vez mais rápido, né? Então, por exemplo, eu não me lembro de nada que aconteceu em abril do ano passado. Então, aqui pode ser, quem sabe, um ponto interessante pra você ver todos os principais acontecimentos do ano aí. Personalidades aqui, os mais falados. Conhece João Fonseca, editor? Não faço ideia. Mas vamos abrir um parênteses aqui, já que você falou do Oscar. Você viu ontem que nós fomos premiados no Globo de Ouro? Já assistiu o Agente Secreto? Pega, não, ainda não. Eu também ainda não assisti. Tô tentando achar aí no meu streaming. Tô esperando lançar. Diferenciado. Eu já ainda não lançou, acho que tá no cinema, eu acho. Acho que ainda tá no cinema. Não pra alugar lá no Amazon ainda. Exato. Mas, enfim, campeões aí, maneiro. E agora tem um Oscar, né, cara? Será que ganhamos aí um melhor ator? O Oscar é meio roubado, né? Eu acho que não... É máfia? Os caras não... É máfia, família. Você acha que o Oscar é uma máfia ou não? Enfim, temos uma galera aqui, diversas personalidades, filmes que aqui, ó, por exemplo, ó, o que a gente vem utilizando, o próprio Gemini aqui, ó, foi o mais buscado. Vê que o GPT, ele nem aparece aqui, será que é verdade? Será que isso aqui é maquiado do Google? Será que é tendencioso? Pois é, ó, nem top 10 não apareceu o ChatGPT, estranho, né? Não, e os caras colocaram o Gemini e o Nano Banana, tá ligado? O tipo... V3 aqui, ó, o notebook LLM, que também é do Google. Coincidências. É estranho isso daqui, meio tendencioso realmente, né, cara? Enfim, política aqui, mortes, clube de futebol, receitas, virou um meme, virou o trend aqui, ó, você, social media. Trend do anime. Fez a tua fotinho de anime, cara, do Estúdio Ghibli? Não fez, perdeu a trend, cara. Essa eu passei. Pô, eu fiz uma fotinho lá, cara. É isso também, né? Os Ghiblense aí agora vão me pegar, cara. Enfim, diversas coisas aqui, galera. Tu pode ver também o passado, 2022, 2023, 2024. Então, novamente, acho que é mais uma ferramenta aí pra você dar uma olhadinha aí no ano por um todo. Com certeza melhor que o Melhores Momentos da Globo, né? Pra ficar informado, hein? Provavelmente. Não vai ter tua recap do Spotify aqui, mas vai ser algo mais mundialzão. Passando aqui agora para nossa primeira notícia de top 1, é justamente a compra do Manus. Então, se você acompanha a gente aqui, você vai ver que a gente fala bastante sobre essas ferramentas de inteligência artificial, e o Manus é uma que eu utilizo bastante aqui, né, que é uma ferramenta de agentes de inteligência artificial, né. Então, quando a gente compara, por exemplo, com o ChatGPT ali, o comum, né, ele é mais usado como uma ferramenta de busca, uma agente interativa, né, onde pode fazer perguntas para ele, pode gerar imagens, por exemplo. E qual que é a diferença com o Manus? É que o Manus ele é uma ferramenta de agentes, né? Então ele é mais capacitado para justamente executar tarefas, né? Então, por exemplo, com o Manus, eu consigo fazer um e-book, por exemplo, consigo fazer um site ali também, consigo, por exemplo, fazer um PDF, enfim, dá para fazer diversas outras coisas. Tô dando exemplos aqui mais simples, né? Do dia a dia realmente. E querendo ou não, trazendo isso para o universo do Meta, especialmente olhando com o meu viés aqui de mídia paga, né? Mas olhando para a ferramenta de anúncios, eu particularmente acho que isso abre um caminhão aí de oportunidades, né? Porque, por exemplo, se você é familiarizado com esse mercado de tecnologia aí, provavelmente você já deve ter conhecido a ferramenta que é o N8N, né? Que você cria esses fluxos de automação ali, desses agentes de IA. E já é possível, eu já tomei diversos anúncios de pessoas vendendo curso sobre isso,
Mas já é possível você fazer uma automação aí no N8N, por exemplo, que você subindo um criativo e um briefing para uma campanha de anúncios numa pasta dentro do Drive, meio que aquilo é o acionador para você, subir uma campanha lá dentro do MetaAds, por exemplo, sabe? E querendo ou não, isso são formas, agora, né, clandestinas de fazer, porque não você faz externo, mas querendo ou não, eu imagino, né, pessoas, que eu especulando, né, com base na compra aqui da empresa. Mas como o Manu usa uma ferramenta específica de agentes de IA, eu imagino que o Meta integre no futuro ali, né? Nas próprias ferramentas, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, seja nesse mundo de anúncios ali em si, essa facilidade, né, de criação e de gerenciamento ali de coisas. Querendo ou não, nesse primeiro momento, eu acho que é onde eu mais pego ali para pensar, mas imagino que para criação de artes, caso você já utilize ali, né, o próprio MetaAds, você já sabe que dá para você fazer imagens, legendas, meio que tudo automático já com inteligência artificial, mas ainda assim subir uma campanha é meio complexo, né? E imagino que com isso abra portas para isso e para muito mais coisa, né? Querendo ou não, uma ferramenta de agente ali integrado a essas ferramentas pode fazer um boom ali no mercado em si. Cara, se isso aí rolar, os caras vão sair na frente. Pois é, cara. A Manus foi a pioneira, né, de ferramenta, assim, de criação de agentes. Esses agentes de IA, eles são generalistas, né? Então dá pra você fazer um agente específico pra alguma coisa, né? Mas aqui é um agente meio que faz tudo. Então, essa compra aqui eu acho que realmente dá um boom aí no Facebook. Eu achei realmente do caralho aí. Vamos ver os próximos capítulos, o que pode acontecer, né? Mas, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, então essas foram as matérias que eu tinha planejado aqui pra gente ver. Lembrando, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês se aprofundarem no conteúdo. E antes da gente fechar aqui, mais solicitar aí, caso você tenha gostado, dê um gostei aí no vídeo, se inscreva no canal, deixe teu comentário aí caso você tenha algum ponto aí a acrescentar. Novamente, galera, obrigado pela atenção de todos, um feliz ano novo para todos e até o próximo